Olá, muito boa tarde. Assinala-se este domingo e, pela primeira vez, o Domingo da Palavra. A iniciativa é do Papa Francisco e a relevância que pode ter vai merecer o comentário dos convidados de hoje do programa Eclésia, que vão também analisar textos da Bíblia. Está connosco o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e João Luís Fontes, historiador e que pertence também ao Grupo Ecuménico Juvenil. Boa tarde, obrigado por estarem connosco neste programa. Começamos por esta iniciativa do Papa, Padre Armindo Vaz, propor a todas as comunidades, a toda a Igreja Católica que assinale o Domingo da Palavra de Deus. Que objetivo tem e que relevância tem? A meu ver, é uma das grandes iniciativas e uma boa proposta do Papa Francisco para as igrejas. Ele fala diretamente para a Igreja Católica, mas com uma intenção e a piscar o olho a todas as comunidades crentes e também não crentes. Curiosamente, nomeadamente no Vaticano, vão estar envolvidas várias confissões cristãs na celebração do Domingo da Palavra. A esse propósito, precisamente. Porque essa é uma vantagem desta iniciativa, e já lá iremos. É a primeira vez que a Igreja assinala este Dia da Palavra, Domingo da Palavra, que quer ser um dia dedicado à leitura da Palavra, um dia, não um dia no ano, mas um dia para o ano, ou seja, para que a Palavra de Deus seja lida ao longo do ano, uma vez por dia, pelo menos assiduamente. Isto é muito importante porque quer dizer que o Papa se apercebeu, em linha com o Concílio Vaticano II, de que há uma relação intrínseca muito profunda entre as Sagradas Escrituras e as comunidades crentes. Nós podemos dizer com muita verdade, embora jogando com as palavras, que a Igreja fez as Sagradas Escrituras, mas as Sagradas Escrituras fizeram a Igreja. Em primeiro lugar, a Igreja fez as Sagradas Escrituras, fez as do Novo Testamento, saíram do seio dela, das comunidades apostólicas. Mas também é verdade, tem alguma verdade dizer que as Sagradas Escrituras fizeram a Igreja, porque as Sagradas Escrituras existiam mesmo antes da Igreja. Existiam as Sagradas Escrituras judaicas que a Igreja adoptou como suas próprias, numa linha inextricável, intrínseca, em linha de continuidade com as Sagradas Escrituras cristãs, ou seja, com as Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Sim, e essa proximidade, acha, na sua opinião, que ela era notória, ou o texto da Bíblia, ou os textos da Bíblia, enfim, nomeadamente a sua leitura e o seu estudo, estava reservado a uns quantos biblistas distintos, como o Padre Armindo, não é? Tendo depois, nas comunidades, entre os cristãos, a Bíblia era só para uso litúrgico, só para a Eucaristia, por exemplo. A Bíblia foi feita para os leitores e não para exegetas, não para especialistas ou para gente que estude ou que queira estudar a Bíblia. Ela nasceu da meditação dos acontecimentos históricos e, portanto, nasceu a partir da fé para iluminar a fé de toda a gente, de todos aqueles que se abram à sua leitura. No entanto, é verdade que, a um dado momento, ela ficou retirada só e reservada a algumas pessoas, porque outros tinham dificuldade em lê-la, particularmente a partir do acontecimento histórico em que Lutero se foi embora da Igreja, levando consigo só a Sagrada Escritura. Os católicos sentiram que então assim a Bíblia era mais para protestantes e os católicos ficaram com a missa. É verdade que na missa até se lia a Sagrada Escritura, mas em latim, de maneira que com o protestantismo, particularmente com ele, a Bíblia, em termos de catolicismo, foi para o deserto, foi para o exílio.
o Concílio Vaticano II quis devolver a Bíblia E com esta iniciativa do Papa podemos falar cristãos. até numa certa democratização do Exatamente. texto. É isso que ele quer Torná-lo fazer. acessível a todos. Muito bem. João Luís, o padre Armindo Vaz falava, enfim, até em razões da separação entre igrejas como tendo estado na origem do afastamento da Bíblia dos católicos e é através da Bíblia também que podemos agora encontrar novas pontes e novos pontos de encontro. Eu penso que sim, até porque é muito curioso como a própria Dei Verbo no Vaticano II surge, e todo esse movimento bíblico surge muito a par com a renovação litúrgica, com a renovação do estudo das fontes cristãs e com o próprio movimento ecuménico. Portanto, há aqui todo um movimento de regresso ao essencial, de regresso às origens, de regresso às fontes, onde... Que é um regresso à Bíblia, à Sagrada Escritura. Que é também um regresso à Sagrada Escritura. Portanto, aí, de facto, o Concílio vai, de certa maneira, consagrar esta centralidade que a Palavra de Deus tem na vida da Igreja e como, sem ela, e o Papa vai dizer isso aqui novamente, sem ela, tudo o resto não tem o seu sentido pleno, porque é a Palavra que ilumina o próprio sentido da Eucaristia, dos sacramentos, dos próprios atos que a Igreja realiza e da sua própria missão. Não é? E do modo como ela se entende a si própria e entende aquilo que acredita e diz aquilo que acredita. De que forma é que, na sua opinião, este Domingo da Palavra que o Papa propôs a todas as comunidades pode, de facto, aproximar cada crente dos textos sagrados? Eu acho que pode, sobretudo, e o Papa diz isso claramente no documento, e o Padre Armindo voltou a realçá-lo muito bem, porque não é um domingo no ano, mas é um domingo para o ano. E, sobretudo, numa altura em que se está a celebrar o oitavário da oração pela unidade dos cristãos e, ao mesmo tempo, se está a iniciar um percurso de leitura do Evangelho daquele ano. Isso. Portanto, a iniciar um itinerário a partir de um dos evangelistas daquele ano, que nos servirá de alimento durante todo o ano litúrgico. E penso que nesse aspecto é muito interessante como isto pode ser muito bem pensado e adaptado também para os encontros de reflexão conjuntos entre os cristãos que, como o Padre Armindo também disse, assumiram sempre, e sobretudo no lado protestante, esta centralidade da Palavra de Deus, que não é algo, e eu como historiador sou muito sensível a isso, não era só algo do universo protestante, mas que já encontrávamos desde os séculos XII e XIII esta procura, esta aspiração por parte de muitos cristãos a um acesso mais direto à Palavra de Deus, e mesmo às vezes os movimentos que acabam por ir para as margens mais da heterodoxia procuram sempre a Sagrada Escritura como a sua fonte de legitimação. E um regresso sempre a uma vida cristã autêntica, à imitação da comunidade primitiva, à imitação dos apóstolos. Francisco vai dizer que a sua regra de vida é o Evangelho. Não é? Portanto, acho que aqui temos um elemento central, um elemento muito importante, que as igrejas podem trabalhar e unir-se na leitura, na oração, na reflexão da palavra. É que veja, eu encontro este moto próprio do Papa muito acertado. É um documento onde ele propõe e institui precisamente o Domingo da Palavra. É isso, Aperu Itilis. Muito acertado, porque alguém poderia dizer com um pouco de ironia, a Bíblia que nasceu para unir as pessoas e pô-las a alimentar-se e a beber da mesma fonte, que é a Palavra de Deus, a Bíblia, afinal, dividiu os cristãos. E isto não é uma afirmação ou uma exclamação de alguém que queira fazer pirotecnia intelectual. Não, tem muita verdade, é uma verdade histórica, porque realmente a Bíblia dividiu os cristãos. Já no arianismo, naquelas heresias do cristianismo primitivo, cristianismo antigo, mas também na separação da Igreja do Oriente com o Ocidente, é o famoso debate trinitário e o chamado filioque, isto é, por causa na discussão da significação de palavras da Sagrada Escritura, dividimos as igrejas do Oriente e do Ocidente. E depois o acontecimento histórico do protestantismo também foi um pouco a partir da Bíblia. Ora bem, o Papa agora sugere, com este moto próprio, que a Bíblia deve ter a sua função própria e originária. Qual é? De unir as pessoas, fazendo que todos
e todas as igrejas, portanto, católicas, ortodoxos, protestantes, até o judaísmo, que todos vamos para o centro, para a palavra de Deus que apela, que nos provoca a todos, nos inspira e nos quer sugerir coisas, que quer revelar ao homem, a todos os homens, o mistério do homem, abrindo-lhe janelas que, por exemplo, as ciências não são capazes de abrir. Não? Uma última referência ainda a esta experiência de diálogo que os textos da Bíblia proporcionam, e é este oitavário. João Luís dinamiza também algumas iniciativas. De que forma é que esta iniciativa do Papa foi recebida e de que forma é que os passos de diálogo vão sendo dados de forma consistente? Penso que a iniciativa está a ser recebida de forma muito positiva, na medida em que vai de encontro, como disse, a uma das áreas onde, já desde há muitos anos, as igrejas vão dialogando, quer no próprio estudo bíblico, mesmo a nível universitário, em muitas faculdades em que temos equipas entre católicos e protestantes que trabalham conjuntamente na tradução do texto bíblico, na interpretação do texto bíblico, mas também, se quisermos, no trabalho mais próximo das comunidades, na oração e na partilha conjunta da palavra. É evidente que as propostas que são feitas para o oitavário, que são sempre propostas que vêm de um ponto concreto do globo, a partir da experiência concreta dos cristãos naquele espaço, dá uma centralidade muito grande e sempre deu à palavra de Deus. E normalmente quem participa, e se seguirmos um bocadinho o guião, tem sempre pelo menos uma grande leitura, que é a leitura que preside ao tema da semana, este ano ligado, como é sabido, ao naufrágio de Paulo em Malta, e ao modo como os náufragos são acolhidos pela população da ilha, e a partir daí a reflexão que é feita sobre o que significa acolher, e acolher com humanidade e com amabilidade, e os desafios que isso lança hoje para os cristãos, e não só para os cristãos, e não só para os crentes, mas para todas as pessoas, não é? Foi o desafio deste oitavário e que, por certo, se prolonga em muitas semanas, nomeadamente em quem tem esse tema da unidade dos cristãos como urgente, como de facto é. O nosso tempo vai avançando, já temos pouco para analisar os textos que são lidos nas missas de domingo, como fazemos neste programa em cada sexta-feira, e vamos analisar o Evangelho. Primeiro vamos escutá-lo pela voz de Luís Miguel Sintra. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu a consertar as redes. Jesus chamou-os, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Padre Armindo Vaz, um texto que, de facto, remete para esse início de vida pública de Jesus. Exatamente. E Mateus, este trecho é de Mateus, faz teologia, espiritualidade, certamente com a história, mas também até com a geografia. E o texto diz que Jesus, depois de ser batizado pelo Batista, se retirou para a Galileia e deixou Nazaré e estabeleceu-se em Cafarnaum, junto ao mar da Galileia. Ora bem, Mateus escreve para cristãos convertidos a partir do judaísmo para o cristianismo.
Os judeus esperavam o seu Messias. E então Mateus, escrevendo este texto, pondo este início do seu Evangelho, assim, referindo, ligando Jesus à Galileia, ele tem uma intenção muito particular. Qual é? Vós, judeus, esperáveis, vós, cristãos, mas também os não cristãos, está a piscar o olho aos que ainda são judeus não convertidos, esperáveis o Messias, mas esperáveis o Messias para vós e só para vós. Ora bem, este Jesus que veio e que é realmente o Messias, ele vem para todos e não só para nós judeus. Olhai bem, ele começa o seu ministério público na Galileia. Galileia, no território de Zabulão e Neftali. Galileia dos gentios. Galileia dos pagãos. Jesus começa a anunciar a sua mensagem aos pagãos. E a sua mensagem é para todos. Tem um caráter universalista. Certamente que é para nós, judeus, mas é para todos também. E é assim que Mateus, então, começa o ministério público de Jesus a falar, pondo Jesus a falar para os pagãos, e termina o seu evangelho enviando os discípulos a anunciar a mensagem de Jesus a todos os povos, ensinai-os, tornai discípulos de todas as nações e de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma afirmação dessa universalidade. Mas, João Luís, Jesus faz isto desde logo com um grupo de colaboradores, não é? Sim. E o texto não deixa de ser interessante porque, de facto, Jesus não quer construir nada sem os outros e sem os homens. Portanto, e isto começa com um grupo de homens que ele vai buscar. Aliás, como todo, mesmo os relatos associados à infância já trazem esta ideia, vai sempre às margens procurar estas pessoas que estão às vezes, sobretudo, fora socialmente, culturalmente, religiosamente, para espelhar desde logo este anúncio que é feito para todos. E aqui vai às pessoas humildes, às pessoas que trabalham junto ao mar e faz percurso com eles. O interessante aqui é que, no fundo, este trecho dá-nos um bocadinho aquilo que é o fulcro da identidade cristã e que está também, se quisermos, no centro do trabalho ecuménico. Não é? O ecumenismo é, sobretudo, esta disposição a tomar a sério este seguir Jesus. Portanto, o texto vai sempre dizendo tudo, deixaram tudo e seguiram. Depois chamou, deixaram tudo e seguiram. E esta repetição, quase como um refrão que vai acompanhando cada um dos chamamentos, dá-nos esta centralidade do seguimento de Jesus, depois do anúncio da boa nova com que Jesus inicia o seu ministério, e uma boa nova que se faz curando as feridas, curando os doentes, reconstruindo, que é, no fundo, a ideia que também já está no anúncio de Isaías, que depois é lido mais desenvolvido na primeira leitura. Sim, e vamos a esse comentário ao texto da primeira leitura, capítulo 8 de Isaías, onde está essa frase que o texto do Evangelho também traz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Mateus pega neste trecho do profeta Isaías, precisamente para fazer ver aos judeus que liam as suas Sagradas Escrituras, que liam o profeta Isaías, para lhes fazer ver que Jesus vem para todos. E fala-se aqui da Galileia dos gentios, como no profeta Isaías. A Galileia dos gentios. De facto, a Galileia era um território limítrofe, que estava mesmo junto onde acaba Israel propriamente dito e começa terra de pagãos, ao lado do mar da Galileia e também para norte. Mateus quis citar este texto em grande, uma grande citação do profeta Isaías, para que os judeus vissem a ligação do profeta Isaías com Jesus, dizendo-lhes que Jesus vem dar realização plena e total cumprimento àquilo que os profetas tinham escrito acerca do Messias. Ia sugerir ao João Luís que comentasse o texto da segunda leitura, uma vez que o nosso tempo vai avançando. É da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, onde está essa afirmação muito ecuménica também, não é? Muito. Que faleis todos a mesma linguagem e que não haja divisões entre vós. Este é um texto, aliás, a carta aos Coríntios é toda muito marcada
por esta ideia, muitas vezes, das próprias rivalidades que perpassam a comunidade, seja porque há interpretações diferentes do que é o acontecimento cristão e a relação dele com a tradição judaica, quer por outra coisa que acontece muito nas nossas comunidades também, que são as rivalidades internas das invejas pelos dons dos outros e pelas questões da autoridade e do poder. E por isso Paulo vai depois dizer que o caminho mais perfeito e o caminho da excelência é sempre o amor, é sempre a caridade. E aqui, no fundo, ele vai apontar, face às rivalidades que perpassam Corinto, para aquilo que é o essencial e que deve ser o caminho da recuperação dessa unidade, dessa reconciliação. E que é hoje ainda também o núcleo do ecumenismo. A centralidade de Cristo e da sua cruz, a centralidade do batismo e a centralidade do Evangelho. Portanto, ele vai dizer precisamente... foi em nome de Paulo que recebeste o batismo. Na verdade, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho. Não, porém, com sabedoria de palavras, a fim de não desvirtuar a cruz de Cristo. Portanto, temos aqui este elemento central. E o falar a mesma linguagem é ir a esses elementos centrais. Sim, numa diversidade que o próprio documento do Papa vai dizer, numa imagem muito bonita tirada de Santo Efrém, ao dizer que a própria Bíblia, nesta unidade, é ao mesmo tempo uma harmonia de muitas linguagens e de muitas aproximações e de sensibilidades face à experiência de Deus. E que nenhuma delas é retirada e ela só se percebe no seu conjunto e nesse jogo entre vozes e sensibilidades diferentes. E são, enfim, propostas que fazemos a quem nos vê e ouve para a vivência dos textos e das mensagens que brotam destes textos que são lidos nas missas de domingo. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar e a comentar os textos que são lidos nas missas de domingo, desta vez enquadrados nessa iniciativa do Papa, o Domingo da Palavra, que se assinala pela primeira vez. Mais logo, acompanhe-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.